Um experimento polêmico, marcado por suas descobertas, inspiração de vários filmes, referência por décadas na psicologia. Poderia ser um marco até hoje, mas tinha um problema: era a armação. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, por isso já peço seu apoio curtindo, compartilhando e, se me der essa honra, se inscrevendo no canal ou no podcast. Nossa história começa em 1971, em Palo Alto, Estados Unidos, na famosa Universidade de Stanford, em seu departamento de psicologia. O professor Philip Zimbardo resolveu testar a teoria de que, sob as condições certas, pessoas boas poderiam se tornar más, além de supostamente provar que pode-se tirar o senso de identidade pessoal, consciência e senso de responsabilidade de uma pessoa, atribuindo um grupo a ela. A experiência foi desenhada para durar 2 semanas e buscou voluntários por todo o campus da universidade, oferecendo um valor de $15 por dia. Para a época, um valor até bom. Daria mais de R$100 por dia nos valores da data que eu gravo esse vídeo. Os voluntários teriam apenas que simular que eram guardas e prisioneiros no porão da universidade por 2 semanas. 75 pessoas se interessaram, 24 foram selecionadas a partir de uma triagem psicológica, mas no final apenas 21 estudantes acabaram participando da experiência. O porão da universidade foi transformado em uma prisão e suas celas não tinham janelas ou qualquer fonte de luz natural. Right down this corridor in the basement of the psychology department is where we converted these offices and storage rooms to prison cells, and we had students like yourself, college students from all over the country, play the roles of either prisoners or guards. This was the yard, the prison yard. Here in this closet was solitary confinement, the infamous hole where the guards put prisoners for punishment. That part was screened off, and there was a hidden camera that we recorded everything that happened, exactly where the video crew is now. E para dar mais veracidade à simulação, o departamento de polícia local participou do experimento, enviando policiais de verdade para prender os voluntários em suas residências, com direito a algemas, viatura, acusação, de roubo e tudo. Chegando no local, eles foram despidos, desinfectados e vestidos com um uniforme numerado. Sandália de borracha e touca feita de meia calça também foram utilizados. Os prisioneiros não usavam nada por baixo. Além disso, os guardas prenderam cadeados dos tornozelos dos prisioneiros. Segundo os voluntários que participaram, no primeiro dia não aconteceu muita coisa, mas não demorou muito e os guardas começaram a ficar bem cruéis, despindo os prisioneiros, obrigando-os a fazerem flexões do nada, interrompendo o sono sempre que começavam a dormir. Uma técnica de tortura, inclusive, bem conhecida. Well, gentlemen, here it is, time for count. At 2:30 a.m., the prisoners were rudely awakened from their sleep by the night guard shift for their count. Hey! I don't want anybody laughing. Let's have no laughing now. There's no laughing now. You're going to be under the room. Well, the first day I was on the job, I knew it was going to be tough because what we were supposed to do was supposed to try to make prisoners lose all sense of identity. Os prisioneiros eram obrigados a fazer suas necessidades em um balde. Que detalhe! Não podia ser esvaziado, olha só que coisa sinistra. E eram chamados apenas pelo número. Nesse ponto, a intenção dos guardas era que eles perdessem a identidade individual. Foi aí que começaram as rebeliões, greves de fome, os prisioneiros começaram a apresentar problemas emocionais bem sérios e os guardas começaram a ficar cada vez mais violentos. In retaliation, the guards made his cellmates do mindless work of moving boxes back and forth. You're not only not getting a cigarette, but for as long as the cell's blockaded, you're going to be in solitary when you get out. Now, keep an eye on you.
819 was put in the hole. And what I found was a boy crying hysterically, while in the background his fellow prisoners were chanting and yelling that he is a bad prisoner and that they were being punished because of him. Because of what prisoner 819 did, my cell is a mess. Because of what prisoner 819 did, my cell is a mess. Mesmo com a violência física proibida, a tortura psicológica corria solta, chegando ao ponto de um voluntário entrar em colapso e outros quererem abandonar o estudo. Com a situação fora de controle, o experimento foi abortado com apenas 6 dias de andamento. So we had to stop the experiment after only 6 days. The prisoners and guards were then debriefed, and they all vented their feelings. And then we got together a few months later to analyze the whole experience. They had some interesting things to say about it. Apesar disso, Philip Zimbardo tirou a conclusão de que um ser humano é capaz de se descaracterizar como indivíduo e se sente protegido pelo grupo para poder cometer até mesmo o mais terrível dos atos de atrocidade. Essa descoberta mudou a psicologia desde que foi publicado no ano de 73 e fez de Zimbardo uma celebridade da psicologia, até o ano de 2018, quando informações novas vieram à tona e mudaram tudo. O pesquisador americano Ben Blanc encontrou gravações e áudio do experimento que não havia sido liberadas para o público. Nessa gravação, o professor Philip Zimbardo se encontrou com os voluntários que fariam os guardas, dias antes de fazer o experimento, e os orientou como eles deveriam agir com os prisioneiros. Além disso, esclareceu os objetivos chaves do experimento, algo que não se pode fazer numa experiência. Foram estabelecidas também 17 regras para eles, sendo que 11 delas eram copiadas de outro experimento bem parecido com esse. Algo que deixou com uma cara de cópia esse experimento de Zimbardo, até porque o autor dele era um aluno do próprio professor. Além disso, Zimbardo colocou um dos seus alunos e assistente como chefe dos guardas, que foi flagrado em áudios orientando os guardas a serem mais duros, mais cruéis com os prisioneiros. Isso por si só já é motivo para invalidar a experiência, pois você tem uma pessoa conduzindo como os voluntários deveriam agir e não observando naturalmente a reação dos participantes. Então você poluiu a experiência. Outro ponto grave também nesse experimento é que dos 6 dias de experimento, no trabalho final, haviam apenas 6 horas de vídeo e 8 horas de áudio gravado. Muito pouco, sendo que a pesquisa durou 150 horas. Estranho tantas partes assim terem sido excluídas e perdidas do material original. Em outras palavras, todo o experimento foi orientado desde o início, segundo Ben Blanc. Além disso, outros pesquisadores vêm apontando falhas de procedimento e o fato de Zimbardo não ter submetido o estudo à revisão dos pares, algo que é bem comum na ciência e é quase obrigatório. Por que ele teria feito isso? Por si só, isso já é o suficiente para transformar o resultado em uma mentira. Mesmo que haja alguma verdade em sua hipótese, o experimento não pode provar isso. Não do jeito que foi conduzido, teria que ser refeito, de uma outra forma, redesenhado. Bem, essa foi a história de uma das maiores polêmicas da psicologia na história moderna. E você, o que você acha disso tudo? Quer ouvir falar de outra experiência ou fato da psicologia, uma outra história para te trazer aqui? Deixe nos comentários. Meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo. Um grande abraço. E tem fontes na descrição do vídeo ou do podcast. Criado por Elias Ribeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman.